Paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor a todos os irmãos que vai ouvir essa mensagem, que Deus ele venha nos abençoar nesse dia de terça-feira, amém? Estamos aqui mais uma vez para aprender mais da palavra do Senhor Jesus, né? Estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje, ontem nós falamos sobre o caráter do cristão, né? E hoje nós vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo, através do Sermão do Monte, em Mateus 5, 13 e 14. Amém? Hoje é esse tema, tá? Sal e luz no mundo, sal na terra e luz do mundo, que é o que Jesus manda que nós sejamos, não é verdade? Nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso, amém? Então, que Deus ele venha nos abençoar fortemente neste dia de terça-feira, através da palavra do Senhor. Você que vai entrando aí, vai compartilhando essa live, compartilhando essa mensagem, para que mais pessoas possam ser alcançadas, em nome de Jesus, amém? E você que vai ouvir mais tarde no YouTube, né, no canal de Escola de Teologia Maranata, no YouTube, compartilha também, tá bom? Se inscreve, compartilha para que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, né? Certo é que hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas precisam, né, ouvir a palavra, né? Precisam ouvir da palavra do Senhor, não é? Precisam ouvir da mensagem do Senhor Jesus, coisa que não se prega mais hoje, a Bíblia, a palavra do Senhor, né? Então, hoje que nós venhamos ser abençoados através da palavra, amém? Através da mensagem do Senhor, amém? Você que for entrando aí, vai compartilhando essa live, tá bom? Então, vamos orar para nós entrar na mensagem, entrar no texto, entrar no que Jesus quer falar conosco nesta noite, nesta tarde, amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta tarde de terça-feira para ouvir a Tua palavra no Sermão do Monte, onde o tema hoje é sal na terra e luz do mundo. Que nós venhamos, Senhor, cada dia mais aparecer com Cristo, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiramente sal nessa terra e luz nesse mundo de escuridão, de pecado, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós venhamos fazer a diferença, né, Senhor? Que nós possamos pregar verdadeiramente o Teu Evangelho, coisas que não se faz mais hoje em dia dentro das igrejas, no mundo não se prega mais, se prega a doutrina de homens, Senhor. Que nós venhamos a voltar para o caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor possa verdadeiramente usar o Teu Filho, usar a Tua filha, usar, meu Deus, as pessoas que vão ouvir essa mensagem na rede social, para que elas possam evangelizar as pessoas através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá? O tema hoje, sal da terra e luz do mundo, Sermão do Monte, Mateus 5, 13 e 14. Nós vamos pegar o texto e depois nós vamos para o contexto, amém? Mateus 5, 13 e 14 vai dizer assim. Vamos para o texto. Vai dizer assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade estabelecida sobre um monte. Amém? Então, aqui no texto aqui que nós vamos pegar, o Senhor Jesus disse que nós temos que ser sal na terra, que nós não podemos perder o tempero, que nós não podemos perder a nossa essência. A essência do sal é dar sabor ao alimento,
Amém? E que nós venhamos verdadeiramente a ser sal na terra, dar sabor ao ser humano neste mundo caído. Amém? E ele também fala que nós temos que ser luz do mundo. Amém? Meus irmãos, a influência dos cristãos da sociedade é inevitável. Amém? A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. No ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Amém? Agora vamos aqui para um texto, para o contexto. Também nós sabemos que na hermenêutica nós temos que ler um texto e também nós temos que ler o contexto para que nós entendamos aquilo que a palavra está dizendo. Porque uma das regras é um texto fora do contexto, ele vira pretexto para a heresia. Amém? Então nós lemos um texto, agora nós vamos ler o contexto de Mateus 5. Vamos entender um pouquinho mais a fundo o porquê que Jesus pregou né, ali no monte, né, no Sermão do Monte. É o que nós vamos saber agora, amém? Glória a Deus. Isso é hora de fazer ligação? Só um minutinho, irmão. Estão ligando aqui. A paz do Senhor, José Vandéria. José, Deus abençoe sua vida, José. Compartilhe essa live. Amém? Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Vai compartilhando aí em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Amém? Sal da terra e luz do mundo. Esse é o tema hoje da nossa mensagem. E agora nós vamos ler o contexto do texto. Amém? Como eu estava falando, um texto fora do contexto, ele vira pretexto para a heresia. Toda vez que você for ler um texto para você fazer uma mensagem, para você pregar ou para você evangelizar alguém, você tem que ler o texto e ler todo o contexto para que você entenda aquilo que você vai passar para a pessoa, para que você não entenda errado e também para a pessoa não, para que você também não passe errado para as pessoas, amém? Então vamos ler o contexto, vamos ler Mateus, nós lemos Mateus 5 do 13 e 14. Agora nós vamos ler Mateus 5 do 13 até o 16. Nós vamos um pouquinho mais além, tá bom? Então vamos lá, Mateus 5 do 13 até o 16 vai dizer assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Então, esse é o contexto. Nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que ser sal da terra. Deus abençoe, Félix. Compartilhe essa live. Amém? Sermão do Monte hoje, tá bom? Sal e luz. Então, o texto está dizendo aqui que nós temos que ser sal. Nós temos que temperar o mundo. Nós temos que ser tempero para a sociedade. Nós também temos que ser luz para esse mundo caído, esse mundo pecaminoso, não é? E nós não pode esconder a nossa luz. Nós não pode esconder o nosso brilho. Nós temos que colocar sobre o castiçal. Por que sobre o castiçal? Porque quando você coloca a luz em cima de um lugar alto, aquela luz vai clarear todo o ambiente. Então, por isso que nós temos que estar acima desse mundo caído. Esse é o significado do castiçal. Você não pode esconder a sua luz. Você não pode esconder o brilho do Espírito Santo que está na sua vida. Você não pode esconder o evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Então você tem que ser diferente, você tem que estar sempre acima daquele que está no mundo. Você tem que estar sempre brilhando, né, em destaque para que as pessoas que estão no mundo, os pecadores, conheçam a luz de Jesus que é em você, conheçam o sal, o tempero que é em você. Né? Nós temos que ser tempero nesse mundo caído, nesse mundo obscuro, nesse mundo pecaminoso. E é o que nós vamos aprender hoje. Amém? Então, nós não podemos, como cristão, perder a nossa essência, perder o nosso brilho, como está acontecendo aí dentro de muitas igrejas hoje em dia.
Hoje em dia não tem mais brilho dentro das igrejas do Espírito Santo, não tem mais a luz do Evangelho da salvação, e sim só dinheiro, só prosperidade, e isto não é correto. Então, o Sermão do Monte ele vai nos ensinar a como ser tempero, a como ser diferente, a como dar luz para as pessoas que estão na escuridão. Amém? Este é o sentido do Sermão do Monte. Ontem nós aprendemos sobre o caráter do cristão. Você que não participou da live pode ir lá no canal do... Pode ir aí no Facebook procurar, ou então pode ir lá no meu canal Escola de Teologia Maranata no YouTube, que está lá o Sermão do Monte, o caráter do cristão. Ali nós ensinamos ali como o cristão tem que manter o seu caráter. Amém? Vamos continuar aqui, porque o estudo é grande. Meu irmão, a proposta desta lição é estudar sobre a importância de nossa influência como cristão no mundo. Amém? Assim, analisaremos a partir das metáforas do sal e da luz presente no Sermão do Monte. Deus ele conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso, para salgar, para dar tempero, para dar luz para o mundo caído. Amém? É para isso que o Evangelho nos chama, para ser sal, para ser tempero, para dar luz no mundo. E que tipo de influência você tem exercido nos lugares em que você mora, estuda ou trabalha? Essa é uma pergunta agora que eu estou lançando para você, que o Senhor está lançando para você. Que tipo de influência você está sendo na sua casa, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, no meio da sua família, no meio das suas amizades, dentro da sua igreja? Não é? Que tipo de influência você está sendo no mundo? Que tipo de responsabilidade, que tipo de pessoa você está sendo neste mundo caído? Será que você parece mais com o pecado do que com o pecador, com o pecado do que com o santo? Que tipo de influência você está sendo nesse mundo pecaminoso? Será que ao invés de você Isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Deus ele já está, né? Deus ele já está. Deixa eu ver aqui com o meu irmão, meu amado amigo e irmão. Não seremos só você da ira de Deus. Deus ele já está irritado com todos os dias. E Deus diz então as pessoas vivem como se não houvesse o julgamento mais na terra. Isso é verdade, irmão. Isso é verdade e infelizmente Deus ele está irado conosco, amém? Deus ele está irado com o povo na terra, né? Deus ele está simplesmente irado. E Jesus ele vai voltar, ele vai, né, julgar nós. E o nosso papel, irmão Félix, é ser diferente. Amém? Se as pessoas não são diferentes, seja você a diferença, irmão Félix. Seja você o sal, seja você a luz. Deus ele quer usar pessoas como você para fazer a diferença no mundo caído. Amém? Então, não olhamos para o homem, olhamos para a cruz, para Jesus. Ele é o salvador da nossa alma. Então, o alvo nosso, irmão, como cristão, é Jesus. Se Jesus nos manda ser sal e luz, vamos ser sal e luz, deixa o resto, que o resto Deus ele vai cuidar. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Que tipo de influência você está sendo nesse mundo caído, né? E perguntas como essas são importantes para tomar mais concreto o assunto em estudo, né? Isso é uma pergunta muito importante para que nós toma, né, um norte mais concreto para o estudo em pauta do Sermão do Monte. Então nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Que tipo de pessoas nós estamos sendo diante da sociedade nesse mundo caído, na verdade? Então nós temos que nos fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Examinar a nós mesmos. Que tipo de pessoa eu estou sendo no meu trabalho, na minha sociedade, na minha casa, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos?
que tipo de crente eu estou sendo, né? Será que eu estou sendo sal ou eu já perdi o sabor? Será que eu estou sendo luz ou eu já perdi o brilho do Espírito Santo? Não é verdade? É o que acontece muito nos dias de hoje, não é? Vamos para frente e vamos pensando nisso aí, tá bom? Vamos pensando, nos analisando. Amém? O ensino do sal, da luz, requer de nós a adoração, né, de uma postura influenciadora. Amém? Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão o deve ter no mundo. Amém? Não basta, meus irmãos, não basta denominar-se ser cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Amém? Depois eu vou ler, irmão. Depois que eu terminar a live, eu vou ler aí os comentários de vocês, tá, irmão Félix? Para nós ganhar mais tempo, para que o estudo, né, flui, tá bom? Mas depois eu vou ler o comentário dos irmãos aí e vou responder, tá bom? Vou responder todos os comentários aí bonitinho, tá bom? Vamos ficar aí na comunhão da palavra, amém? Vamos lá. Como está iluminando o lugar de trevas e aquele tempero e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Amém? É para isso que nós somos chamados, para influenciar o pecador, influenciar o mundo atual. Por isso que nós somos chamados de alimentos, né? Somos chamados para influenciar, para dar sabor, para dar claridade para as pessoas que estão nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso, não só no mundo, mas também dentro das igrejas atuais. Dentro das igrejas atuais tem mais pessoas caídas do que pessoas com Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que acham que está salva, mas na verdade não estão, porque eles se converteram para a igreja, não para a palavra do Senhor, não para a Bíblia. Eles não são sal, eles não dão sabor, eles não fazem diferença nenhuma. Eles estão ali apenas ocupando um lugar dentro de uma igreja, não é verdade? Ou então estão sendo enganados pelos falsos pastores, pelos esses falsos mestres que ensinam heresias, que ensinam coisas do tipo que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, e isso não é bíblico, isso é uma heresia. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria, irmão. Se você frequenta uma igreja que o pastor seu prega que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, em nome de Jesus, sai dessa igreja, porque isso é uma heresia que não tem tamanho, amém? A sua salvação não depende do seu dinheiro, a sua salvação dependeu da cruz. A graça do Senhor te salvou e Ele não te cobra nada por isso. Amém? Então, o seu dinheiro não vai te salvar. Nem, não existe isso. Então, saia dessa heresia, saia desse meio. Vive somente com a palavra do Senhor. Amém? Vive somente com o evangelho da cruz. Ele vai te salvar. Amém? Vamos lá? Primeiro ponto. O sal tempera e conserva. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Lá em João 6,6. Vamos lá? João 6,6. Deixa eu achar aqui João, versículo 6 e 6. Vamos lá, João 6,6. Vai aparecer como substância branca, como tempero. Vai dizer assim, ó. Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Amém? João 6, versículo 6. Versículo 6. Marcos, vamos lá para Marcos. Marcos 9:50. Deixa eu ver aqui, Marcos 9. Marcos 9, versículo 50. Deixa eu achar aqui. Vai dizer assim, ó. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Então,
Então, aqui Marcos está dizendo, sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que se pode temperar? O que o evangelista Marcos está dizendo aqui? Se você perder o seu sabor, se você perder o seu tempero, para que vai adiantar? Do que vai adiantar você sem o poder do Espírito Santo? Do que vai adiantar você sem o sal para temperar a vida das pessoas? Na verdade, então, nós não podemos perder a nossa referência, nós não podemos perder o sal, o sabor, não é? Senão vai se tornar insípido e de nada presta. Amém? Remédio e conservante. Também vai dizer, o sal vai aparecer também como remédio e conservante lá em Ezequiel 16:4. Deixa eu correr aqui em Ezequiel 16:4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ezequiel 16:4. Deixa eu achar aqui rapidinho. Ezequiel 16. Ele aparece ali como conservante. Capítulo 16, versículo 4. Vamos ver aqui. Vai dizer assim, como conservante. E quanto à tua natividade, no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste lavado na água para te limpar, tu não foste salgado envolta em faixa, então tu não foi salgado, então vai aparecer aqui em Ezequiel como remédio e conservante. Por acaso o seu umbigo não foi salgado para conservar? Então o sal ele conserva, né? Ele conserva a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Adriano, Deus abençoe, Adriano. Compartilhe aí essa live, amém? Compartilhe aí para que Deus alcance, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Então, em Ezequiel aqui, o sal vai aparecer como remédio e também vai aparecer como conservante, depois os irmãos meditam Ezequiel 16:4, amém? No grego, meu irmão, bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Palavra alas, substantivo neutro para sal. Há pelo menos 4 significados, amém? Vamos lá? Como tempero, primeiro, vai aparecer como tempero. Segundo, como substância fertilizante para a terra arável, também vai aparecer como substância que conserva os alimentos da deterioração, como sabedoria e graça no discurso. Depois os irmãos vai meditar lá em Gálatas, em Colossenses 4:6, você vai ver lá como discurso. Amém? Então, são 4, né? Palavras neutras para sal dentro da Bíblia. Então, nós temos que entender o porquê nós somos chamados de sal. A importância do sal. Né? Vamos entender um pouquinho agora, meus irmãos, a importância do sal. Meus irmãos, nós podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor. Amém? O sal, ele tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saborosa. Amém? Jó 6:6. Depois os irmãos medita lá. Algum texto eu vou ler, outro texto eu só vou citar para depois os irmãos ler, para que essa live não fique muito comprida. Amém? E essa função, meus irmãos, simboliza a vida moderada e equilibrada. Amém? Essa função do sal simboliza a vida moderada, equilibrada. Pouco sal, pouco sabor. Muito sal, sabor ruim. Sal na medida, equilibrado. Então, esse é o sentido. Nós temos que ter o sabor equilibrado, né? Na medida certa, na medida correta. Deus ele nos chama para ser moderado, moderalmente nas palavras, nas atitudes, perante a sociedade. Nós temos que ter o tempero correto. Se você colocar muito tempero em certos lugares, a comida vai ficar ruim. Se você colocar pouco tempero, a comida vai ficar sem sabor. Não é verdade? Então nós somos chamados para ser moderado, fazer a diferença, dar o equilíbrio para o pecado. Amém? De modo que traz uma ideia de boa influência no crente sobre o mundo. Então é isso aí. Nós temos que ser boa influência no mundo.
eu e você como cristão, nós temos que influenciar o mundo lá fora, não o mundo de fora influenciar nós dentro das igrejas. É o que está acontecendo hoje. Veja bem, a palavra igreja significa sair de dentro para fora, tirar de dentro para fora. Isso é o significado da igreja. Hoje em dia, as igrejas estão fazendo ao contrário. Ao contrário, está tirando de dentro, está tirando de fora para dentro. Em vez de levar o mundo, em vez de levar a igreja para o mundo, eles estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. É por isso que é difícil hoje você converter alguém. Você convencer alguém, com o Espírito Santo, convencer alguém do pecado. Você convencer alguém que era filho de Deus. Por quê? Porque a igreja, em vez de levar a igreja para o mundo, está trazendo o mundo para dentro da igreja. E a igreja está ficando imunda, sem sal, sem tempero, sem luz e nas trevas. A igreja dita evangélica hoje está mais nas trevas do que na luz, está mais sem tempero do que com sal. Infelizmente, essa é a verdade e eu não tenho medo de falar, amém? E a gente podemos analisar no decorrer da igreja aí, a igreja está perdendo sabor, está perdendo a luz, porque em vez de levar a igreja para o mundo, eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja e isso está corrompendo até os escolhidos, amém? Outra função, meu irmão, do sal é a de preservar o alimento da deterioração, amém? Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando no sal e deixando na salmoura. Era assim que preservava a carne quando não havia geladeira, refrigeração. Esfregava o sal na carne e depois deixava aquela carne na salmoura, então aquela carne ela se conservava. Então, por isso, um dos objetivos do sal é conservar o alimento, conservar a palavra do Senhor. E essa função traz uma ideia de oposição ao mundo. Amém? Amém? Pois o cristão, como sal, são esfregados no mundo pecaminoso, né? São esfregados em um processo de apodrecimento moral e espiritual. Por isso que nós somos comparados com sal. Nós somos esfregados no mundo em apodrecimento. O mundo está ficando podre. O ser humano está se apodrecendo. Por quê? Porque não existe mais sal para conservar o ser humano. Não existe mais a palavra de Deus para conservar o ser humano. Ninguém mais hoje prega que Jesus vai voltar, que Jesus cura, sara, liberta. Ninguém prega mais hoje contra o pecado, contra a lascívia, contra as coisas erradas, não. Hoje é só teologia da prosperidade, você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar, e essa teologia da prosperidade é teologia de Satanás. Porque quem falou para Jesus, se prostrado e me adorar, tudo isso eu te darei, foi o diabo, né, na tentação do deserto. Então não se prega mais, né, o pecado contra o pecado, não é? Então não se prega mais o sal nesse mundo apodrecido. E cada dia que passa, o mundo fica mais podre. Por quê? Porque não tem mais sal para salgar o mundo, não tem mais luz para clarear as trevas. As igrejas hoje estão ficando na escuridão. Infelizmente, poucas igrejas hoje ainda pregam a palavra de Deus, mas ainda há servos do Senhor nesse mundo, e por isso que Jesus ainda não voltou. Porque enquanto tiver um joelho dobrado, orando ao Senhor, o Senhor vai ter misericórdia do mundo. Amém? Vamos lá? Depois os irmãos meditam lá em 1 João, tá? 5,19. O cristão como sal. Vamos entender um pouquinho do cristão como sal. Vamos entender um pouquinho de mim e de você como sal nesse mundo. Meus irmãos, como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra, não é caído, que se encontra em estado de podridão espiritual, né? Então é por isso que nós somos como sal. Nós temos que influenciar o mundo caído que está podre, está se apodrecendo no pecado, né? É para isso que nós somos chamados. Vamos ler Lucas 14. Vamos dar um pulinho aqui em Lucas 14. Lucas 14. Deixa eu achar aqui, já achei Lucas. Lucas 14, versículo 34 e 35.
Vai dizer assim, ó. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Sal é bom, mas se ele perder o seu sabor, para que há? Não serve nem para adubo, não serve para nada, só para se lançar fora. Quando você que se diz cristão perde o sal, o sabor, perde a luz, você não presta mais para nada, você só presta para ser lançado fora. Deus ele não vai te usar nem como adubo, tá? Porque você não germina, porque não tem sal. O adubo não tem sal, então não vai. O adubo ele vai germinar. E você, quando você perde sal, você não presta nem como adubo. Amém? Deus ele vai te lançar fora da presença dele. Deus ele vai te lançar fora. Por quê? Porque você perdeu o sabor. Você não presta mais para nada. Quando você perde a essência do que é cristão, quando você perde o sal da terra, o sabor do que é ser servo do Senhor, de verdade, você lança fora, porque você já não presta mais para nada. É por isso que Deus abate um e levanta outros. Deus ele extermina uns e salva outros, porque ele conhece até onde vai o seu sabor. Infelizmente, tem muitas pessoas que já não prestam mais para nada dentro das igrejas. Estão ali apenas ocupando espaço, porque perdeu o sabor, perdeu o sal, perdeu a essência, perdeu a luz, e eles já não prestam mais para nada, e não sou eu que estou falando, quem fala é a palavra do Senhor, e tem que brigar com Deus se quiser discutir. Amém? E nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Nós temos que se opor ao valor do mundo, nós temos que mostrar o nosso poder espiritual. Amém? Não esqueçamos, meus irmãos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. Amém? Nós não podemos, né? Portanto, não podemos esquecer, nós não podemos esquecermos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com esse mundo. Qual é a sua identidade verdadeira com esse mundo? Qual é a sua relação com esse mundo caído, não é? Então nós não podemos perder a nossa verdadeira identidade nesse mundo caído. Nós somos soldados de Cristo, nós somos sal, nós somos luz, nós somos a diferença. Essa é a minha identidade, não é? Essa é a identidade do verdadeiro cristão. Nós temos que ser diferentes. E você não pode perder isso, né? Você não pode perder isso. Você lembra quando Satanás subiu até o céu para poder tocar em Jó? O que o Senhor falou para Satanás? Tu viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro se desvia do mal, não é? Reto e íntegro se desvia do mal. A identidade de Jó. Essa era a identidade de Jó. Um homem reto, um homem íntegro, se desviava do mal. Jó ele fez um concerto com os olhos dele para que os olhos dele não pecassem, não olhasse para outra mulher, não cobiçasse aquilo que não era dele. Olha só que interessante era Jó. Então, esse era o testemunho de Jó. O Jó influenciava dessa maneira, de tal maneira que Deus defendeu Jó. Você viu, meu servo Jó? Você viu? Se o Satanás subisse agora no céu para poder falar de você, o que Deus teria para falar de você para o diabo? Eu vou usar eu como referência. Se o diabo subisse lá no céu agora e falasse assim para Deus, você viu lá o Agnaldo, teu servo? O que Deus tem que falar de mim? Será que Deus ele vai falar, eu vi lá o meu servo, reto, íntegro, tem sal, tem luz? Ou se ele vai falar, vi lá, é um perdido, não presta nem para o adubo, pode pegar ele e levar com você. Não presta mais para nada, porque já perdeu a referência, já perdeu o sal, já perdeu a luz, não presta mais para nada. O que Deus tem em defesa da sua alma diante a Satanás, o inimigo da nossa alma? O que Deus pode falar sobre referência da sua vida? Isso é uma coisa muito séria para nós como cristãos pensarmos, na verdade. A Bíblia diz assim que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os da luz. Olha que interessante, não é? Então nós temos que tomar cuidado, não é? Pelo que nós foi chamado. Qual é a sua referência? De acordo, meu irmão, com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conserva os alimentos.
à luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Amém? Então, à luz do sal, nós somos influenciados, nós somos chamados a influenciar a sociedade. À luz dessa palavra do sal, você que está aí me ouvindo, Félix, Adriano, vocês são chamados para influenciar a sociedade. Você que é cristão, você que vai ouvir essa palavra mais tarde, você é chamado para influenciar a sociedade como sal nesse mundo caído. Você é tempero pelo pecador, para o pecador. Amém? Agora vamos entender um pouquinho sobre a luz. Vamos entrar no tema da luz. A luz ilumina lugares em trevas. Amém? Esse é o primeiro ponto. A luz, ele ilumina lugares em treva. Conceito físico em metafórico, a luz procede dos corpos celestes, também próprias, estrelas refletidas, lua e planetas e etc. Amém? Então, a luz metafórico procede do corpo celeste, amém? Da própria estrela, do planeta, da lua, né? Do sol e etc., que traz claridade e, por isso, ela é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, meu irmão, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Amém? Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Então, a luz, ela vai iluminar tudo. Ela não deixa lugares para as trevas. Na ciência não existe escuridão, amém? Na ciência não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz, tá? Existe a ausência de luz. Quando a luz chega, toda a escuridão acaba. Por quê? Porque, na verdade, ela não existe. O que existe é a falta de luz, é a falta de claridade. Do mesmo jeito que o mal não existe. O que existe é a falta de amor, a falta de bondade. Não é? Do mesmo jeito que não existe o frio na ciência. O que existe é a falta de calor. Não é? A falta de calor existe, o frio não existe. O frio só vem quando o calor vai embora, então ele não existe. O que existe é a falta do calor. E também a escuridão não existe, a treva não existe. O que existe é a falta de luz. Por isso que Deus ele te chamou para ser luz. Porque quando você chega no ambiente de treva, todo aquele lugar tem que ficar claro. Todo aquele lugar tem que ficar, as trevas vai ter que sumir. Você vai trazer claridade, você vai trazer sentido para aquele local. Amém? Este é um ponto de nós ser chamado luz desse mundo. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus em Salmo 104, versículo 2 e em Tiago 1,17. Amém? É aplicada a Deus. A Jesus em João 1, 4, 6, eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus em Salmo 119, 105. Aos discípulos de Cristo em Mateus 5, 14. Vamos lá em Mateus 5, 14 para nós ler aos discípulos. Mateus 5, 14. Mateus 5, versículo 14. Vai dizer assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Então, aqui em Mateus 5,14 fala assim: Jesus fala para o discípulo: você é a luz do mundo. Você tem que trazer claridade para esse mundo caído. Eu estou te chamando, eu estou te levantando para você ser luz nesse mundo. Vós sois a luz do mundo. Amém? O cristão como luz, nas palavras de Jesus, não há dubiedade. Amém? Não há. Observe que ele nos não diz vós elevais ser a luz, mas sim vós sois a luz. No reino de Deus, meu irmão, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. É o que Deus nos espera, é o que Deus espera de nós como cristão, que nós vivemos e sejamos luz nesse mundo. Deus ele não falou leve a luz, ele falou você seja a luz, você faça a diferença, você
traga a claridade para esse mundo em trevas. Vós seja a luz desse mundo. E ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Amém? Como você se torna luz? Fazendo boas obras. E essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Amém? Então é assim que você seja luz. Você tem que ter um bom testemunho, você tem que ter fé, tem que ter mansidão, tem que ter temperança e dar um bom testemunho, como depois o irmão medita em João 15:8 e em 1 Pedro 2:12. Amém? 1 Pedro 2:12 e João 15:28, depois o irmão medita lá. Logo, meus irmãos, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz. Amém? Nós temos que ter boas obras como luz no mundo e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Então, a nossa luz ela tem que ser vista por todos os homens e estes homens, quando vê a nossa luz, eles têm que glorificar a Deus, como diz Mateus 5:16. Mateus 5:16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Deixai a sua luz ser vista com os homens, para que os homens, quando vê a sua luz, vê você como cristão, ele glorifique como testemunho, né, para o céu. Eles têm que ver que você é diferente, que você é luz, que você traz a mansidão, que você traz o amor de Jesus Cristo. É por isso que Deus ele fala que nós temos que ter luz. Deixai os homens ver a sua luz, para que eles glorifiquem o meu nome. Sabe, quando você passa com o seu vizinho comenta com o outro, tá vendo ali, tá indo um homem de Deus ali, glória a Deus por aquele homem. Vou usar eu como exemplo de novo, vamos lá. Outrora, antes de eu me converter, eu cheirava 300 reais de cocaína, bebia 5 cilindros de vodka, eu já fui dono de 3 terreiros de candomblé, já fui pai de santo, eu mexia com prostituição, homossexualismo, não é verdade? Hoje eu sou um servo do Senhor, não é? Hoje eu sou um cristão, servo do Senhor. Quando eu chego lá em Guarulhos, na rua onde eu morava, todo mundo fala, quem era você? Né? Meu apelido lá era Biguinha. Quem era você, Biguinha, antigamente? Hoje você é um homem de Deus. Então, as pessoas dão testemunho de mim. As pessoas falam, verdadeiramente, o Biguinha se converteu mesmo a Deus. Ele mudou, ele é outro homem. Então, você é luz. Você está resplandecendo. Pessoas que não são cristãos, dão glória a Deus por mim. Fala, glória, graças a Deus que o Aguinaldo, que o Biguinha, que é meu apelido lá, meu nome é Aguinaldo, meu apelido era Biguinha. As pessoas vêm para falar, graças a Deus que o Biguinha se converteu, porque ele não era gente, ele era um endemoniado. Eu era terrível, irmão. Eu era terrível. Brabo, até eu encontrar um mais brabo do que eu. Nunca encontrei enquanto eu era do mundo, mas eu era brabo, terrível, dei muito trabalho, maltratei muito meus filhos, dei muito trabalho. Dei trabalho demais para minha mãe, para minha família. Eu era terrível. Hoje eu sou sal. Hoje eu sou luz. Hoje eu estou aqui através dessa rede social pregando a palavra para você. E eu creio que essa palavra está entrando no seu coração para fazer a diferença na sua vida. A luz em lugares de trevas. Vamos lá. A luz em lugares de trevas. Quando diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus refere-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. É impossível esconder o brilho da luz, não é? Quando Jesus fala que é impossível, né? Então é impossível. Ninguém consegue esconder o brilho da luz. Então, quando você chega, você brilhe. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Amém? E nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Então, Deus ele nos chamou para ser luz para o mundo, espalhar nossa luz, espalhar o nosso brilho da própria vida, por meio do nosso próprio modo de viver,
por meio da nossa própria vida. Deus, ele nos chama para espalhar a claridade, espalhar a luz, espalhar o evangelho, a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Isso aqui, ó, isso aqui, a palavra de Deus, ela é luz para o caminho, não é? Ela é luz, água viva da fonte do Senhor Jesus. E nós temos que espalhar isso aqui, a palavra do Senhor. Isso aqui, nós temos que falar do amor de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Cada chibatada que Jesus levou era minha e sua, pelos nossos pecados. Nós temos que pregar o evangelho novamente, irmão. Nós temos que voltar para o primeiro amor, em nome de Jesus. Jesus, ele está voltando. Eu não sei se você acredita nisso, mas Jesus, ele está voltando e nós temos que pregar a palavra pura e simples, uma palavra de libertação, uma palavra que Deus curou você, pecador, imundo, que outrora era em treva, hoje você está na luz. Nós temos que pregar o amor de Jesus. Nós temos que parar com esse negócio de analogia com celular, analogia com sapato, analogia com parar com esse negócio de que se você passar em Sal, você vai ter as bênçãos de Naamã. Deixa eu falar uma coisa para você: se você passar pelo Vale de Sal, a única coisa que vai acontecer com você, você vai sair do outro lado salgado, porque, meu irmão, Sal só limpou a água de Eliseu lá para Eliseu. Naamã só foi limpo lá. A água do Rio Jordão não purifica mais ninguém, não, irmão. Só purificou Naamã, só. Não tem mais isso. Jesus é a porta. Você não precisa estar passando em porta dentro de igreja para ser abençoado, não. A porta está aqui na palavra do Senhor. Jesus, ele cura, sara, transforma, liberta, restitui e ainda leva para o céu. Para com essa baboseira dentro das igrejas de que está usando flor ungida, óleo ungido. Não existe óleo ungido, irmão. O azeite é para unção. Não existe óleo ungido. Não adianta você querer se ungir com óleo. Sabe por quê? Porque não vai prestar para nada. Porque o óleo é para unção. Não existe isso de vale de sal. Não existe isso de você beber água do Rio Jordão. Não existe isso. Nada disso te cura. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é idolatria. E todos os idólatras vão para o inferno, assim diz o Senhor. Você que diz que é judeu e não são, vocês são sinagoga de Satanás, e está em Apocalipse. Você fica trazendo heresia para dentro da igreja da palavra do Senhor, deturbando a palavra do Senhor. Meu irmão, o último profeta foi João Batista. Depois dele não teve mais ninguém. O último profeta foi João Batista. Para de ficar atrás de profecia, esses falsos profetas na rede social que pega seu nome, seu endereço no Facebook e depois fala que está adivinhando, ou você não sabe disso. Você não sabe disso, que esses falsos profetas pega seu endereço, seu telefone no Facebook, na rede social onde você mora, pega o nome dos seus parentes, depois fica falando que está adivinhando e te enganando porque você não conhece a palavra. Você não é luz nesse mundo, você não é sal. Você está em treva que nem esses falsos mestres que estão por aí enganando o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que Satanás ia se transfigurar no anjo de luz para corromper até as igrejas, corromper a igreja, corromper os escolhidos. E é isso que está hoje. E existe mais diabo pregando dentro da igreja do que homem de Deus. Para com isso. Para com isso. Seja sal, seja luz desse mundo caído. Pare com essa baboseira. Para com essa baboseira. Isso é idolatria, trazer rosa para dentro de casa, trazer sal, trazer azeite. Isso não presta para nada. Isso não faz efeito em nada em você, irmão. Não faz. O azeite é para ungir os enfermos e tem que ser o presbítero. Não pode ser um membro. Não pode ser um membro. Ai, pastor, me dá um azeite, um pouquinho de azeite ungido. Não existe azeite ungido, irmão. Não existe. O azeite é para unção. Você ora no azeite, você ora para o Senhor, e através daquele azeite você vai curar o enfermo, através da fé. Lê o texto lá. Vai dizer assim, através da sua fé vai curar um enfermo. Você vai usar o azeite só como exemplo, porque Jesus, ele foi prensado. Jesus, ele foi a oliveira que foi prensada. Por isso que existe a analogia do azeite, a parábola do azeite, porque Jesus, ele foi uma azeitona, ele foi imprensado, tirou todo o sangue dele na cruz por mim e por você. Para com isso. Para com isso. Seja sal, seja luz nesse mundo caído.
Um monte de idolatria dentro das igrejas evangélicas. Se você quer saber, os cristãos estão mais idólatras do que os católicos, e você ainda quer apontar o dedo no católico e falar que eles adoram imagem, e você que adora o seu pastor, e você que adora uma rosa, você que adora sal, você que adora água, você que adora tijolinho, você que adora mezuzá, você que adora kippah, você que adora essas idolatrias, é tudo idolatria. A partir do momento que você começa a colocar o seu pastor acima de Deus, você está idolatrando ele. Só muda o santo, irmão. Infelizmente, dentro da igreja católica vai ter muitas pessoas salvas, e dentro da igreja cristã vai ter muitas pessoas que vão para o inferno. E você ainda acha que é o bambambam, bam, bam, sendo idólatra, enganando o povo, esses falsos mestres, esses falsos doutores da lei, esses heréticos, essa heresia imunda que tem hoje no meio cristão, porque as pessoas não lêem a Bíblia. O brasileiro ele é preguiçoso, o brasileiro ele é semi-analfabeto. Se você quer ter uma noção, o nosso filho passa de ano sem saber nada, porque são analfabeto, funcional, não entende de nada. E dentro da igreja não é diferente. Seja sal para esse mundo de luz, para quem está em treva. Deixa essa idolatria para fora. Se você frequenta uma igreja, irmão, que fala para você ser abençoado tem que passar por a porta, irmão, sai dessa igreja. Se você frequenta uma igreja que você tem que passar por sal, sai dessa igreja. Que você tem que levar rosa, tem que dar dízimo, porque senão você vai para o inferno e sai. Sai desse covil de lobos. Sai disso, irmão. Sai disso. Jesus ele te abençoa porque um do amor dele é ser abençoador, irmão. Ele é abençoador por natureza, ele te abençoa porque você é filho. Um pai sempre vai abençoar o filho. Você não precisa disso não, meu querido. Você precisa só disso aqui, ó. A palavra. Isso aqui, ó. A palavra ela é viva e eficaz. Ela vai te convencer do pecado. Vamos para cima. Por isso, meu irmão, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado. Fazer brilhar a luz por intermédio da boa obra. Depois o irmão medita Marcos 4, 21, Lucas 8, 16 e Mateus 5, 14, 16. Amém? Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece, que está em Mateus 25, 4. Vamos lá, Mateus 25, eu já estou aqui. Deixa eu achar aqui, Mateus 25, versículo 4. 25, versículo 4 vai dizer assim: mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha com os seus lamparinos. As prudentes levaram azeite em sua vasilha com os lamparinos. Então, meu irmão, você não é luz por sua conta própria, e sim pelo poder do Espírito Santo. Amém? Sem o Espírito Santo, você não consegue ser luz para ninguém. Atos 7. Deixa eu correr aqui em Atos. Atos 7. Para nós fechar essa 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, cheio do Espírito Santo. Não é? Estevão olhou para o céu, cheio do Espírito Santo. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Deus assentado no trono e Jesus do lado. E aí foi levado para fora e apedrejado, porque ele tinha a luz, ele tinha o sal. Independente do que acontecesse, Estevão, o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer pela palavra, independente do que acontecia com ele, ele resplandecia a luz. E é isso que nós temos que fazer. Independente do que aconteça, você tem que ser luz e sal neste mundo caído. Amém? A luz, um ambiente em treva, a luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Amém? O sal, o ensino rabínico. Vamos entender um pouquinho
sobre o ensino rabínico sobre o sal. Associava a metáfora do sal com a sabedoria. Amém? Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega, traduzida por nada mais presta, tem tolo ou louco como seu significado radicular. Amém? Tolo ou louco. Sem sal, você é um tolo ou você é louco. Amém? Tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter. Então, é tolice ou é loucura você, como discípulo do Senhor, perder o caráter. É tolice, é loucura. Você, como sendo sal, perder o sabor. Já que assim eles são imprestáveis para o reino e a igreja e colhe desprezo de ambos. Amém? A luz do mundo, as cidades antigas eram construídas com calcário branco. E desta forma reluziam com a luz do sol. Lâmpadas eram mantidas acesas nas casas durante toda a noite, dispostas em lugares altos. As duas imagens nos lembram de que a luz não deve ficar escondida. A luz tem que ficar sempre no alto. Cristo ele deixa claro sua analogia. Os atos justos dos cidadãos são as luzes que fazem o reino visíveis a todos. Amém? Uma vez mais, nós veremos que o reino dos céus é um reino interior, que pode ser visto e deve ser procurado em todos os seus cidadãos. Amém? Vamos entender agora um pouquinho sobre discípulos. Discípulos que influenciam sendo sal. Agora nós vamos entender um pouquinho dos discípulos que influenciam sendo sal. Você está influenciando as pessoas como discípulo? Você, como sendo servo do Senhor, você está influenciando as pessoas como sal? Você está colocando tempero na vida das pessoas ou está deixando as pessoas sem gosto nenhum? As pessoas às vezes não têm gosto nem de ver você. Vamos lá? O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Amém? Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente é preciso renovar o homem interior, como diz lá em 2 Coríntios 4,16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós mesmos. Antes de eu propagar o Sermão do Monte aqui, ela tem que ser verdadeira dentro de mim mesmo. Antes de eu pregar para você, a palavra tem que ser pregada para mim mesmo. Ela tem que confrontar a mim. A palavra de Deus não vem para nos dar consolo. A palavra de Deus vem para nos confrontar, não é? Ela tem que fazer efeito dentro de mim primeiro, porque se não fazer efeito dentro de mim, se essa mensagem que eu estou ministrando para vocês não fazer efeito em mim, não vai fazer em vocês. Ela tem que influenciar primeiro a mim. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante, amém? Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Sendo luz, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Você como luz. Onde você estiver, você tem que brilhar. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Amém? Não se esconda. Não existe crente James Bond. Né? O que mais tem, quer dizer, o que mais tem hoje dentro das igrejas é crente James Bond, 007. Né? Ele é escondido. Você não sabe se ele é crente, não é? É o crente espião. Ele vai para a igreja só para te espiar. Não é? E não existe isso. Você tem que aparecer, irmão. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe esse negócio de crente espião, crente James Bond, 007. Não existe isso. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está, irmão. Como diz em João, 1 João 17. Amém? Então é isso, irmão. Nós temos que aparecer. Não existe crente escondido. Crente escondido é crente covarde. Se você é escondido, você é covarde. Está se escondendo por quê? Está com medo do quê? Está com medo de falar para os outros que você é luz no mundo, sal da terra?
Não existe isso, irmão. Você nem para duro serve quando você se esconde. Você tem vergonha de falar da palavra? Você tem vergonha de proclamar o evangelho do Senhor? Então você não é crente, não. Você não é cristão. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas, amém? Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre sua palavra, assim como diz Salmo 119 e Salmo 105. A influência, meus irmãos, cristão, Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro, em 2 Coríntios 4:7. E esse tesouro é a verdadeira, é a verdade do evangelho, irmão. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno, né? Nós temos que essa é a bandeira, irmão. Isso aqui, ó, a nossa bandeira é a Bíblia e nós temos que carregar ela com orgulho. Olha, eu tenho a minha Bíblia é tudo grande, ó. Tá vendo? Ó? Olha o tamanho. Essa aqui é a King James, parece um tijolo de bloco de cimento de 15, né? Olha o tamanho dessa bicha, ó. Grande, hein? Aqui tem grego, hebraico. Eu não tenho vergonha, não. Eu ando com ela. Eu tenho essa outra aqui, irmão, ó. A Bíblia de Genebra, olha o tamanho dela, né? Parece uma telha, né? De tão grande, né? Aquela telha romana. Tenho vergonha, não, irmão. Ando com elas, com duas. Tem vezes que eu estou com 3 Bíblias, indo para a igreja com 3 Bíblias. Tem essa outra aqui. Essa aqui é a Bíblia do capelão, tá vendo? É que eu sou formado de capelão, então eu tenho essa Bíblia aqui de capelão quando eu vou visitar os hospitais, esses lugares. Então eu levo ela por quê? Porque aqui dentro tem leis, né? Tem escrito aqui a lei, que você pode pregar a palavra. Não sei se você sabe que você, como capelão, você pode entrar em qualquer instituição pública, privada, e pregar a palavra do Senhor perante a lei que está aqui dentro. Então, essa é a Bíblia do capelão, onde eu vou evangelizar nos hospitais. Então, irmão, você não pode ter vergonha da palavra. Tem que carregar, irmão. Tem que carregar a palavra do Senhor. Tem que fazer a diferença. Não se esconde, não. Não se esconde, não. Não tem essa de se esconder. Não é verdade? Com isso, meus irmãos, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, amém? Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de embaixador de uma pátria, amém? Você é embaixador da pátria de Jesus, irmão. 2 Crônica 5:20, 2 Coríntios 5:20. Embaixadores de Cristo. Paulo diz: eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador. Você também é embaixador de Cristo, irmão, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas, Gálatas 5, 22 e 24. Amém? Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida é da prática de boas obras. Levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo: seja prudentemente como andais. Efésios 5:15. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. 100 anos depois, Justino Martino, nascido em 100 depois de Cristo, escreveu a sua apologia a respeito do impacto do reino de Deus. No Compromisso Cristão, ele tem a dizer o seguinte: vamos ver o que ele diz. Ao ouvir que procuramos um reino, você imagina, sem fazer nenhuma pergunta, que estamos falando de um reino humano. Porém, estamos falando daquele reino que é de Deus, que também é mencionado na confissão de fé feita por aqueles que são acusados de serem cristãos. Embora saibam que a morte é a punição daqueles que o confessam, pois se procuraremos um reino humano, também deveríamos negar o nosso Cristo, para que não façamos mortos e tentaremos escapar à detenção, para obtermos aquilo que esperamos, mas com os nossos pensamentos não estão fixados no presente. Não nos preocupamos quando os homens nos matam, uma vez que a morte também é uma dívida que precisa de qualquer modo ser paga. Então, você como cristão,
Você tem que pagar a sua dívida, e a sua dívida é paga com a morte. Jesus pagou com a morte, e você também vai ter que pagar a sua dívida com a morte. Você tem que morrer pela palavra, você tem que morrer pela palavra de Deus, não é pela palavra dos homens, não é pela palavra do homem, é pela palavra de Deus. Você tem que morrer por isso aqui, ó. Morrer pela palavra, pelo evangelho, morrer por isso aqui, ó. 66 livros. Você tem que morrer pela palavra de Deus. Você tem que pagar com a sua morte. Todos nós vamos morrer. Nós somos chamados como cristãos para ser mortos, ser perseguidos, ser humilhados, maltratados, porque é assim que tem que ser. E não cabe a nós questionar. Nós temos que ser luz e sal na terra, independente do que aconteça. Amém? Meu irmão, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover a verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Amém? Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, e sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Amém? Essa é a mensagem hoje para sal da terra e luz do mundo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Você que está ouvindo, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, Escola de Teologia Maranata. Amém? Você que não me tem aí na sua rede social, pode me adicionar aí no Facebook. Amém? Nas outras redes sociais. E que Deus ele possa nos abençoar e que cada dia mais nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu vou responder os comentários dos irmãos daqui a pouco, amém? Depois eu respondo lá, tá bom? E que Deus abençoe a vida de todos vocês verdadeiramente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui de novo na continuação do Sermão do Monte, amém? São 12 lives, 12 estudos, tá bom? Amanhã vai ser o terceiro, salvo engano, amanhã é sobre o casamento, tá? Salvo engano, é sobre o casamento, depois eu vou olhar lá direitinho na grade, que agora eu não lembro, mas eu acho que é o Sermão do Monte sobre o casamento, tá bom? O homem pode casar 2 vezes? O homem pode se separar? Né? Então é isso que nós vamos entender amanhã. Né? É uma coisa muito difícil de entendermos, né? E vamos lá meditar, entender um pouquinho o porquê que Deus constituiu o casamento, né? E por que a instituição família está quebrada nos dias de hoje. Amém? Amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário, em torno de 2h30, 3h da tarde. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém? E que nós possamos ser servo, que nós possamos ser verdadeiramente luz e sal nesse mundo caído. Amém? Que nós possamos fazer a diferença. Você que se encontra caído, perdido, né, desanimado, entre em contato comigo. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. O meu contato está aí no Facebook, tá? O número do meu WhatsApp está aí. Tem 2 números do WhatsApp aí. Pode pegar, adicionar e pode me ligar. Vamos conversar. Você que está desesperado, você que está perdendo a luz, você que está perdendo o sal. Estamos juntos, irmão. Deus nos chamou para sermos igreja, estar em comunhão com os irmãos, independente de placa, porque lá no céu não vai subir placa, vai lá no céu. Vai ter pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Não é placa de igreja que salva. O que salva é a palavra. O amor, a luz, o sal da terra. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos lá? Poderoso Deus eterno Pai, Senhor, eu entro na tua presença mais uma vez. Deus, para agradecer esse privilégio de ter ministrado a tua palavra sobre o Sermão do Monte, que fala sobre luz e sal desse mundo. Senhor, que através dessa mensagem, verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser luz nesse mundo, nós possamos ser sal nessa terra. Meu Deus, quantas pessoas nesse mundo estão precisando da nossa luz,
Quantas pessoas nesse mundo estão precisando do nosso sal, Senhor, do nosso tempero. A tua palavra nos ensinou hoje, Senhor, grandes lições, onde nós temos que influenciar esse mundo pecaminoso, que aonde nós chegar, Senhor, toda a escuridão tem que sair, que aonde nós chegar, aquele que está sem sabor tem que ter sabor, que nós somos sal e luz nesse mundo. Meu Deus, muito obrigado por esse sermão do monte, muito obrigado por esse ensinamento, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é o melhor professor deste mundo. Meu Deus, obrigado. Que verdadeiramente nós possamos cumprir tudo isso que foi falado aqui. E que essa mensagem, Senhor, possa alcançar todos os corações que estão por aí perdidos. Meu Deus, se há alguma pessoa em trevas, se há alguma pessoa desesperada nessa live, Senhor, que ele possa ser alcançado pela luz, Senhor, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Muda, Senhor, o cativeiro, muda a situação do teu filho, da tua filha, no lar, no casamento, na família, na saúde, no trabalho, na vida financeira, porque o Senhor pode tudo. O Senhor é dono de tudo e pode tudo aquilo que o Senhor quer. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória sobre a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que o Espírito Santo habite dentro do teu lar, no seu casamento, na sua família, que o Espírito Santo vá contigo no teu trabalho, na sua vida financeira, que ele visite, que verdadeiramente você possa ser luz nesse mundo e sol nessa terra. Que aonde você pisar a planta dos teus pés, aonde você tocar a palma de tuas mãos, todo lugar possa ser abençoado, transformado e que você venha fazer diferença a partir de hoje. Que a luz do Espírito Santo brilhe sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que é teu. Que o Espírito Santo possa reinar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau. Fui. Um beijo no seu coração.